51. Versículo 12. 51, versículo 12. Está escrito: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Esta expressão proferida por Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi que foi ungido no meio dos seus irmãos para reinar sobre Israel. Agora, ele havia perdido a alegria da sua salvação. É uma das coisas que não pode se acabar em nós, na vida do crente, é a alegria da salvação. Ainda que no meio de tempestades, ainda que no meio de muitas lutas, ainda que passando por muitas dificuldades, ainda que perseguido, odiado, maltratado, mas esta alegria dentro de cada crente, ela nunca deve ser tirada, porque é Deus em nós, através do Espírito Santo, que proporciona esta alegria. Quando Jesus disse que no mundo teríamos aflições, é porque os embates da vida afligem. Os embates da vida traz danos emocionais, mas a nossa alegria da salvação não pode tirar. A única coisa que pode roubar de nós esta alegria, a única, é o pecado. E era exatamente o que estava acontecendo com Davi. Por alguns anos, ele tentou fazer de conta que estava tudo bem, mas no fundo, não estava bem. Por alguns anos, ele tentou enganar a si mesmo, mas ele descobriu que não podia enganar-se a si mesmo. Contudo, a sua alta posição de rei de Israel o impedia de se humilhar. Porque, irmão, se humilhar não é coisa muito fácil. A gente se preocupa muito mais com a nossa imagem diante dos homens do que com a nossa imagem diante de Deus. Glória a Deus. Isso é um fato. E é por estas e outras razões que muitas vezes nós passamos muito tempo sem esta alegria, a alegria da salvação. Porque quando ela é tirada, ela só volta quando aquele pecado é removido. E o pecado só é removido quando a gente encontra coragem para fazer confissão e coragem para deixar. E às vezes até se deixa, como foi o caso de Davi. Ele teve um relacionamento sexual ilícito, mas não ficou tendo este relacionamento. Foi uma vez só.
mas ele não fez confissão, ele não procurou ninguém. Glória a Deus. E a quem ele devia procurar? O sacerdote. Mas ele não fez. Por quê? Porque o sacerdote era menor do que ele era rei. As dificuldades são grandes quando a pessoa tem posição, quando a pessoa tem dinheiro, quando a pessoa tem popularidade. O que é que vão dizer de mim? Glória a Deus. Mas um dia, irmãos, Deus, que não se esquece, o tempo não apaga pecado, Deus que não se esquece, e amava a Davi, e não queria que Davi se perdesse. Então Deus resolve despertar o que nele estava adormecido. O que, pastor? A sua consciência. Quando Paulo escreveu aos Efésios 5:14, ele diz: levanta-te tu que dormes. Aquele dormir não é o dormir fisicamente, é o sono. Ele fala o dormir espiritualmente. É uma alegoria, porque quando a pessoa está dormindo, a pessoa não está vendo nada. Glória a Deus. Não está sentindo nada. Então ele usa a expressão, porque dorme. Levanta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Quer dizer, levantar é toma uma posição. Davi precisava sim tomar esta posição, mas ele não o fez. E o que foi que Deus fez? Deus disse: eu vou despertá-lo, eu vou acordá-lo. E mandou o profeta Natã. E vocês conhecem bem a história, eu não vou repetir. E foi através de uma parábola contada por Natã que Davi deu o decreto, deu a sentença. Diz: um homem desse é digno de morte. E quando ele deu a sentença, aí Natã disse: olha, Davi, este homem é você. Impactado por aquela mensagem de Deus através de Natã para ele, aí sim ele despertou do sono espiritual que estava lhe levando à morte. E o que aconteceu? Um profundo arrependimento que o levou a escrever os Salmos de número 91. Glória a Deus. E ele começa dizendo, pedindo que Deus tivesse compaixão dele. Misericórdia, Senhor, tenha de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apague as minhas transgressões, lava-me completamente a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 3. Quando ele diz o meu pecado está sempre diante de mim, ele estava falando das guerras espirituais que ele vivia com ele mesmo. Ele estava falando de uma consciência que o condenava todos os dias, a consciência de culpa. Aí ele disse no versículo 4: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, e eis que te compraze na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Isopo aqui simboliza o sangue, que era uma planta vermelha. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que me esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E
Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito voluntário. Queridos, com base neste texto, eu escolhi um tema: não negue aquilo que Deus te deu. Não negues aquilo que você ganhou, ou não perca o que você ganhou. Às vezes só sabemos o valor das coisas quando nós perdemos. E muitas das vezes perdemos bons relacionamentos, perdemos boas amizades, perdemos amigos, por falta de vigilância, por falta de cuidado, por falta de controle do nosso temperamento. Há pessoas que dizem: não, eu sou assim mesmo, é o meu jeito e eu não vou mudar. Glória a Deus. Mas quando o nosso jeito traz prejuízo à nossa vida social, moral, econômica ou espiritual, a gente sim precisa mudar, porque senão o prejuízo será bem maior. Por exemplo, tem pessoas que são compulsivas, na maioria das vezes são as mulheres. Não pode ver nada que tem que comprar, não pode ter um cartão com sequer 2 tons de limite, tem que gastar os 2 tons de limite. Enquanto tem que gastar. Isso é um grande mal. Isso são pessoas compulsivas. Aí eu pergunto: essas pessoas precisam mudar? Claro que precisa. Por quê? Porque aquilo vai lhe trazer danos. Isso vai trazer problemas na família. Glória a Deus. Na hora da necessidade, aí diz: não, mas tem um cartão, coloca no cartão. Aí a pessoa vai dizer: não, não tem mais limite não. Mas como não tem? Eu gastei tudo. E normalmente o compulsivo, ele sempre se justifica, diz porque precisava. Mas o problema é que ele vive sempre precisando. Mas quando nós tematizamos este texto para não perder o que se ganha, aí nós devemos apontar. Eu anotei aqui, acabei de anotar aqui, pessoas que perderam aquilo que não deviam ter perdido. E eu quero advertir os irmãos, enquanto não perdeu, para vigiar, para não perder aquilo que Deus lhe deu. Exemplo: Adão, Gênesis 3:23. Me ajude agora a pregar vocês, principalmente os jovens. Gênesis 3:23. Glória a Deus. Adão foi filho de Deus, feito pelas mãos do Todo-Poderoso, sua imagem conforme a sua semelhança. Deus, para ele, plantou na banda do Éden um jardim e colocou o nome Éden, que significa lugar de prazer e lugar de delícia. Deus estava dizendo: eu amo tanto a você, que vou lhe fazer parecido comigo, você vai ser meu filho, e eu vou colocar você para morar no lugar de prazer, no lugar de delícia, no lugar que você não vai sentir falta de nada. Esse foi o lugar que Deus colocou Adão para morar. Vamos lá, quem já lê Gênesis 3:23? Estou ouvindo não, ó. Ei. O Senhor Deus fez o que com ele? Colocou fora, lançou fora do jardim do Éden.
lembram, o que aconteceu com Adão foi expulso do lugar de prazer e delícia. Claro que Deus não queria aquilo para ele. Deus não queria que ele sofresse. Mas, no entanto, ele não deu o valor devido àquilo que Deus lhe deu. Preste atenção. Todas as idades, mas principalmente os jovens. Preste atenção. Adão estava no paraíso, mas ele não deu o valor devido àquilo que Deus havia lhe dado. E por esta razão, ele foi expulso do paraíso. E a expulsão de Adão do paraíso foi porque ele desobedeceu às ordens de Deus. Quando a gente desobedece às determinações de Deus, automaticamente pecamos. E quando pecamos, estamos sujeitos às sanções divinas. Glória a Deus. E é por esta razão que o Senhor estabeleceu uma igreja aqui na terra, que Ele chamou de minha igreja. E para esta igreja, Ele deixou regras, Ele deixou mensagem de boas novas, os evangelhos. Boas novas para quem? Para os perdidos. Depois colocou Atos dos Apóstolos, a história da igreja. E depois as epístolas paulinas, que é o que? Ensino para os crentes. Doutrina. Glória a Deus. Então Deus fez tudo perfeito. E o que acontece agora é que se nós desobedecermos a Deus, a alegria da salvação que está em nós vamos perder. Adão era um moço alegre, era um moço feliz, realizado, né? Mas agora, uma vez expulso, será que ele ainda era tão feliz quando era antes? Claro que não. Glória a Deus. Ele perdeu a alegria da sua salvação. Glória a Deus. Então não é bom perder, e a gente perde quando não valoriza devidamente o que Deus nos dá. Vamos ver Adão, filho de quem? De Deus. Vamos ver Esaú. Quem era Esaú? Cadê os alunos da escola bíblica dominical? Quem era Esaú? Esaú era filho de Isaac e neto de Abraão, pai da fé. Era para ter sido assim hoje: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Não, é de Jacó, mas era para ser assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Por que Deus de Esaú? Porque Isaac gerou 2 filhos, Jacó, Esaú e Jacó. E Esaú era o primogênito. Por ele ser o primogênito, o direito era dele de substituir o pai. Então seria Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Ele tinha primogenitura. Quando foi um dia, aparece quem? O irmão Jacó, sabido todo. Glória a Deus. Jacó aparece com um prato de lentilha, aquele prato gostoso, saboroso, cheirando, que incensou tudo. E Esaú estava chegando da caça. Quando sentiu o cheiro, meu irmão, veja a expressão que ele disse, e que eu já ouvi muitas pessoas dizerem: estou morrendo de fome. Ninguém morre de fome, pelo amor de Deus.
estou morrendo de fome. Quando ele disse, estou morrendo de fome, Jacó fica na deles, meu irmão, você não vai deixar seu irmão morrer de fome, não. Disse, não, está morrendo? Isso não é problema, eu vendo, eu troco o prato de lentilhas. Mas trocar em quê? Na tua primogenitura. Mas até aí, irmão, era um negócio, tudo bem. Mas veja, vamos lá, Gênesis 25. Versículos 27 ao 33. Gênesis 25. Começa assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Eles cresceram, Esaú e Jacó. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque, que era o pai dos dois, amava a Esaú. Observe que Esaú era amado pelo pai, porque se saboreava da sua caça. A mãe, Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozido, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse, peço-te que me deixe comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamaram-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, o que foi que ele respondeu? Versículo 32. Vamos lá, Bolsonaro, foi o que ele respondeu, bem alto. Pronto, ele caiu aí. Quando ele disse, se eu estou morrendo de fome, de que me serve este prato, essa primogenitura? Sabe o que isso quer dizer? Que o que ele queria, o que ele desejava, o que ele sonhava, estava acima daquilo que Deus havia lhe dado. Todos nós temos sonhos. Apesar dos meus poucos 66 anos, faço agora em dezembro, né? Apesar dos meus poucos 66 anos, mas eu ainda tenho os sonhos que precisa e quero realizá-los. Imagine vocês que estão começando agora, estão nos primeiros passos, aí que tem sonhos, muitos sonhos pela frente, glória a Deus. Porém, nenhum dos sonhos que vocês têm, jovens, deve estar acima daquilo que Deus lhe deu. Ou seja, se você deseja algo, Deus está disposto a lhe dar. Porém, não negocie o seu sonho, aquilo que você quer, com algo que Deus lhe deu. Não troque. É melhor liso, pobre de marré, já cantaram isso? Não, do que fora da vontade de Deus. Porque o diabo, irmãos, ele tem proposta para os crentes. Deus sabe o que você precisa, o que você quer, e você começa a correr atrás, e chega um momento que você diz, eu queria tanto. Eu vou dar um exemplo. Uma jovem, uma moça, ela diz assim, meu Deus, e ela até pede a Deus, eu queria tanto que aparecesse o meu príncipe encantado, queria tanto que aparecesse o rapaz dos meus sonhos, mas eu queria que fosse alguém que me ajudasse a sair desse mesmismo, desta condição de vida. Eu queria que fosse alguém comum. Ao diabo ouve. Aí no outro dia,
Aí aparece alguém, dá aquela piscadinha de olho e diz: oi, linda. Aí você olha e descobre que ele é um incircunciso. E agora, entre o seu sonho e a sua primogenitura, o que é que você deve fazer? O que é que a Bíblia diz? Não perca o que você ganhou. A primogenitura é um presente de Deus, e a riqueza é um presente do mundo, do diabo ou do homem. Isso é sério. A escolha é sua, e você tem que tomar uma decisão. E o que é que a maior lei da Bíblia diz? Amar a Deus acima de todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você sabe o valor da sua primogenitura. O que significa para nós outros hoje esta primogenitura? Significa a nossa salvação, significa o selo da promessa, significa o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E se você abrir a boca para dizer o que Esaú disse, o Espírito Santo vai se entristecer. Que foi que ele disse? De que me serve esta primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? Aí você diz: de que me serve estar na igreja e eu não tenho ainda um casamento, e na igreja não tem ninguém que me agrade? Aí perde a bênção, porque vai buscar lá fora no mundo. Então não perca o que você ganhou. Não faça como fez Esaú, glória a Deus, que trocou e depois com lágrimas ele quis receber de volta. Infelizmente ele já havia perdido. É perigoso quando a gente perde aquilo que Deus nos dá. Muito cuidado. Em terceiro lugar, vamos falar de Saul. Glória a Deus. Quem foi Saul? O filho de Quis. Aleluia. Primeiro rei de Israel. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Saul e ele foi transformado em um novo homem. Parece 1 Samuel 6:10. Ele foi transformado em um novo homem. E uma vez transformado, os sinais de Deus acompanhou a Saul, e no meio dos profetas ele profetizou como profeta. Naqueles dias da velha aliança, só quem recebia a unção era reis, sacerdotes e profetas. Então Deus veio sobre ele o Espírito Santo e ele profetizou, aleluia, no meio dos profetas. E alguém ficou admirado: como o filho de Quis está no meio dos profetas profetizando? Era Deus selando a sua chamada. Porém, um dia, a unção que estava sobre ele, que o fez e o tornou poderoso no meio do seu povo, chegando a ser rei, ele agora, irmãos, perde esta unção. E quando ele perdeu a unção, ele perdeu porque ele deixou as suas atribuições e invadiu e entrou nas atribuições do sacerdote. É muito perigoso quando alguém deixa as suas atribuições para entrar nas atribuições do pastor. Tem pessoas, irmãos, que faz isso com tanta facilidade. Fala mal do pastor, mete a mão da administração do pastor, diz que não é assim, que é assado, que se fosse ele, e diz tanta bobagem. E o que acontece é que a unção desce pelo ralo, e ele é
rejeitado. Glória a Deus. Rejeitado por quem? Por Deus. Glória a Deus. E parecia que ele estava certo. Por quê? Porque o sacerdote atrasou. Era um momento de fazer o sacrifício. Saul estava lá, o povo estava lá, o sacerdote se demorou, o povo começou a sair, e o rei se preocupou e disse: espera aí, ele não chega não, eu vou fazer o sacrifício. Como você não pode, meu amigo? Tem coisas, irmãos, tem coisas que muitos crentes não entendem, e é difícil de entender mesmo. Tem coisas boas que você faz e está ofendendo a Deus, e isso vai lhe causar um preço muito grande. Glória a Deus. Vamos lembrar de quando Davi foi buscar a arca na terra dos filisteus. Trouxeram a arca num carro de boi. Não era para trazer em carro de boi, era nos ombros dos sacerdotes, mas por ignorância eles trouxeram no carro de boi. E o que aconteceu? O carro bateu no buraco, pendeu, a arca balançou, ia cair. E para a arca não cair, Uzá foi ajudar e segurou a arca. Eu pergunto a vocês, moços e moças, ele não fez uma boa ação? Não deixou a arca cair, segurou, foi segurar. Não fez uma boa ação? Fez, não fez? Aí Deus matou ele, porque ele fez aquilo. Não é difícil de entender isso? Não é difícil, senhores, entender isso? Por que Deus matou ele? Porque Deus não precisa da ajuda do homem. Glória a Deus. Aleluia. Então não perca o que você ganhou. O que você não entende, você não fala mal, você fica calado. O que lhe parece ser errado, você ora pela pessoa que está fazendo errado, mas não ponha a mão nos ungidos do Senhor. A Bíblia diz: não toqueis nos ungidos do Senhor. E tem muita gente aqui tocando nos ungidos do Senhor. Glória a Deus. E o que acontece agora? E depois vem as consequências. E o pior, quando vem a pessoa fica: eu não sei porque eu estou sofrendo, eu não sei porque estou passando por essa prova, eu não sei porque essa situação. E eu sei. E o que aconteceu? Saul agora perdeu a alegria da salvação. E agora ele começou a consultar a Deus, e Deus não lhe respondeu mais. Mas escute, quando o sacerdote chegou, o repreendeu e ele não gostou. Vamos simular aqui, Rocha, uma discussão entre o rei e o sacerdote. Quando ele viu, ficou: Saul, rei Saul, você fazendo o sacrifício, a culpa é sua. Você é o irresponsável. Como é que chega uma hora dessa para fazer o culto? O Senhor chegou, eu comecei, eu fiz. Mas quem foi que autorizou? Não, mas... Aí deu a sentença. Aí ele voltou, saiu. Aí o rei disse: não, não vai embora não. Não vai embora não, porque se você sair, me deixar, você vai me desonrar diante do povo. Ele estava preocupado com o quê? Com a imagem dele. Samuel não teve dúvida, foi embora. Aí ele pegou na estola sacerdotal do profeta, que ele não devia ter feito aquilo. Ele pegou, e aquilo, irmão, não rasga assim não, mas naquele momento que o rei pegou, que puxou, rasgou. Aí ele disse: o teu reino foi rasgado agora, acabou, você não é mais rei de coisa nenhuma. Aleluia. E a partir dali, os demônios entrou nele, e ele se desviou, perdeu o melhor que Deus havia lhe dado. Você já perdeu alguma coisa? Se você já perdeu alguma coisa, você sabe como é desagradável perder alguma coisa de valor, principalmente se for valor espiritual. Glória a Deus. Mas
Certamente, todos nós já perdemos alguma coisa. E essa mensagem é exatamente para mostrar a você que mesmo perdendo alguma coisa de valor, nós precisamos correr atrás para recuperar, quer seja valores materiais, dinheiro, emprego, bens, quer seja valor morais, quer seja valor espiritual. Devemos correr atrás, não devemos deixar para lá. Isso é por demais importante. Mas existem coisas muito mais importantes do que as coisas materiais ou morais. Por exemplo, quando você aceitou Jesus, o seu nome foi escrito no céu, no livro da vida. Então você não pode perder o seu nome escrito no livro da vida. E se perde, pastor? Perde. Perde sim. Só vai entrar no céu quem tem o seu nome lá no livro da vida. Quando o Senhor comissionou os 70, de 2 em 2, deu a eles autoridade, eles entravam nas casas, pregavam o evangelho, oravam pelos enfermos, os demônios se manifestavam, eles oravam, as pessoas caíam por terra e eram libertas. Eles voltaram cheios de alegria. Aí Jesus disse a eles assim, Lucas 10 e 20: contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Glória a Deus. Exatamente o que o Senhor falou era que o nome escrito no livro da vida é quem dá a garantia de você participar do arrebatamento da igreja. É o nome escrito no livro da vida. E ele é escrito quando você é salvo. Glória a Deus. É através do nome no livro da vida que nós temos de Deus o livramento da condenação eterna. Veja aí Apocalipse 20 e 15. Apocalipse 20 e versículo 15. Isso eu não quero terminar depois de orarem. Eu comecei essa mensagem outro dia aqui na série, mas fiquei só na introdução. E agora só vai dar para o primeiro ponto, mas depois a gente volta para ela de novo. Apocalipse 20 e 15, bem alto. Cadê um profeta aqui? Diga aí, irmã. Eu estou ouvindo nada. É para todo mundo ouvir. Isso mesmo. Eita, socorro. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tem que o nome estar no livro da vida. E se não estiver, será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Quem tem o nome escrito no livro da vida, não deve brincar com os pecados. Glória a Deus. Queridos, vamos terminar. Que Deus em Cristo nos ajude. E não esqueça, não perca aquilo que Deus te deu. Não perca o que você ganhou da parte de Deus. Olha para mim. Você é a coisa mais linda de Deus. Você é obra das mãos de Deus. Você é o mais belo da criação. Glória a Deus. E Deus lhe deu um espírito, uma alma e um corpo, para que através desta tricotomia no mundo, vocês pudessem representá-lo como filhos amados. Glória a Deus. E para que você
pudesse ter autoridade sobre todos e todos, Deus mandou o outro Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas que você conhece porque habita em você, está escrito, para dar testemunho, louvá-lo, adorá-lo e desfazer as obras do diabo. Tudo isso Deus lhe deu. Então você precisa ser alguém feliz, alegre, realizado, feliz. Deus sabe o que você quer, o que você precisa. Deus sabe. Deus conhece as suas necessidades. O que é que eu faço, pastor? É apresentá-las a Ele. E Ele é poderoso para fazer muito mais de tudo aquilo que você precisa, que você pede. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome do Senhor.